Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse dia especial, né? 7 de setembro, dia da independência do Brasil e feriado, domingão. Estamos aqui, senhoras e senhores. Estamos aqui para trazer as novidades do maior de todos para vocês e já bora começar. Ó, galera, o Fred está realmente muito empenhado em virar um treinador, né? Aí eu queria... Rapaz, eu ouvi um comentário, um de vocês comentaram que eu perguntei, né? Vocês queriam ver o Fred como treinador do Fluminense? Aí um rapaz respondeu assim, eu não queria. Aí eu falei, ih, rapaz, que loucura, hein? Será por quê? Mas ele falou algo que é verdade. Porque eu não quero ter que xingar o meu ídolo. Pô, irmão, essa daí me quebrou, tá? Porque realmente, gente, olha, depois que vira treinador faz besteira, imagina o Maracanã chamando o Fred de burro, Deus me livre, né? Mas aqui, ó, voltando pro assunto, a gente tem o nosso querido Fred, né, tirando ali a licença A para treinador de futebol, está ele e o Henrique Volante, que passou pelo Fluminense também, né? Uma passagem breve, mas passou pelo Flusão também. Então, o Fred empenhado em conseguir sua licença e virar um treinador, né? Um coach. E aí, galera? Bom, deixa aí. Muita gente falou que queria o Fred como treinador. Eu prefiro esperar. O que o Fred pensa de futebol? Ele jogando era um absurdo. Ele como treinador, quero ver. Mesma coisa eu falo pro Felipe Melo. O que estilo de jogo o Felipe Melo vai querer trazer, né? Uma coisa que eu acho que pode ajudar muito o Felipe Melo é a questão de vestiário. Mas tem um que eu acredito que ele vai ser um nível muito alto. Thiago Silva. Eu acho que Thiago Silva, quando aposentar, vai ser um dos grandes treinadores aí que a gente vai ter. Porque ele tem uma leitura de jogo fenomenal, né? Então, é isso. Galera, continuando aqui, não é só disso não, tá? Bahia foi campeão ontem, mas Rogério Ceni já está super preocupado com o Fluminense, né? E ele falou o seguinte, Ceni projetou, né? Tô aqui no Netflix, ó. Ceni projetou e disse mais. Se, ó, isso aqui é uma aspas forte do Ceni, hein? Se a gente não jogar no nosso limite, no nosso máximo, não vai ter chance. É, rapaz. Jogar lá sem intensidade não vai ter chance, disse aqui o Ceni. Se a gente quiser jogar a semifinal, vai ter que entregar a intensidade máxima de todos. Por isso, equilibramos isso nas finais, né? O que ele quis dizer? Ele estava explicando porque no primeiro jogo ele colocou o time titular e no segundo jogo ele poupou os titulares, né? E mesmo assim goleou nas duas partidas. O Bahia tem um time muito interessante, tem peças interessantes. Eu acredito que a SAF do Bahia, ela tem tudo para ser uma SAF, talvez uma das melhores SAFs que a gente vai ter no Brasil, porque é realmente de pessoas que já sabem o que fazer, né? Que é o Grupo City, é um grupo muito rico e é um grupo muito... já tá no meio do futebol há muito tempo. Só que Bahia tem problemas. O próprio Ceni deixou claro, né? Deixa eu botar a foto do Rogério Ceni aí com a taça, né? A Copa Nordeste. Uma taça bem peculiar, bonita, eu acho bonita. Eles foram campeões, né? Só que tem uma questão aqui. O Ceni já deixou claro que Ademir... Lembra do Ademir? O ponta que jogou muito no Atlético Mineiro... É um jogador que tem qualidade. E o Pulga, esse eu queria no Fluminense. Cheguei a fazer vídeo pedindo. Ele foi um dos melhores atacantes da Série B. E eu falei, galera, de olho nesse menino. Esse menino joga muita bola, né? O Bahia foi lá na frente e comprou o jogador. Então, assim, tanto o Ademir e o Pulga não vão para o jogo. Então, assim, desfalques sérios para o time de Rogério Ceni, para o Bahia. Edi Gomas. O Jean, né? Jean Lucas, não é? Gente, eu tô ficando velho. Jean Lucas, isso aí. Jean Lucas, ele aqui, ó. Também pode ficar de fora. Jean Lucas é titular absoluto, tanto é que foi para a seleção brasileira. Aí já tem a ver com o Casemiro. Casemiro
tomou o cartão amarelo, ficou suspenso, não vai jogar contra a Bolívia, e o Jean tem tudo para ser o titular e jogar até, quem sabe, 90 minutos. Jogando 90 minutos, na terça, não vai ter como jogar na quarta, né? Então, a gente está falando do Bahia com possíveis 3 grandes desfalques para enfrentar o Fluminense, algo que para nós é excelente, né? Pegar um Bahia desfalcado e o Fluminense precisando reverter aí o resultado, tá? Então é isso que tá rolando em relação ao Bahia lá, mas com o título, claro que dá um gás, né? Dá um gás pros caras a tentarem a classificação aqui no Maracanã, mas o Fluminense tá treinando firme aí, vem com tudo. Tô tentando apurar se a gente vai ter, se o Renato tá usando coisas diferentes, né, formações diferentes. Eu quero algo diferente desse Fluminense, e o Fluminense vai ter que jogar lá no alto, aqui ó, 220, porque não é um jogo fácil. E claro, o que ajuda no Maracanã é a torcida, e com isso o Fluminense abriu vendas de ingresso para público geral, né? Então qualquer pessoa, qualquer tricolor já pode comprar ingressos, e a tendência é que esses ingressos aí subam muito. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, e a gente tem aí agora o público geral podendo comprar ingressos, beleza? Vamos ver, eu acho que vai dar um ótimo público, e tem que dar, porque sinceramente eu acredito que tem que dar no sentido de o Maracanã, não é que o Maracanã, o Fluminense é um Maracanã, o tapete do Maracanã, não. O Maracanã só é o Maracanã, e o Fluminense só é forte no Maracanã por causa da presença da torcida, né? Então você que pode, né, você está aí com a possibilidade já de comprar ingresso, porque foi liberado para todo mundo. E para nós continuarmos aqui trocando aquela ideia, eu preciso saber a sua opinião. Tem 3 jogadores que estão terminando os contratos, né? E eu quero muito saber o que você faria em relação a isso, tá? Vou conversar com você e vou trazer essa informação. Mas antes, se inscreva aqui no canal do Flu se você ainda não se inscreveu. Chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, rapaz. Olha, estamos com quase 100 mil, hein? Eu já assumi que é quase 100 mil. Então se inscreva, ative o sininho tricolor. Por favor, clique no gostei. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, por favor. E vamos voltar aqui. A informação é que o Fluminense tem 3 contratos aí de jogadores que terminam em dezembro. E a gente precisa discutir e trocar uma ideia em relação a esses jogadores. Os jogadores são Guga, isso mesmo. Guga já está com o seu contrato de renovação na mesa dele há muito tempo. Muito tempo. Tanto é que a gente trouxe uma informação que só faltava o Guga assinar, né? Só faltava o Guga resolver, e ele nunca resolveu. E por que o Guga não resolvia? Também a gente trouxe isso aqui. Era porque o Guga queria jogar mais, né? Pô, mas para jogar mais tem que jogar bem, né, Guga? Aí tu me quebra. Aí vamos lá. Aí, além do Guga, nós temos Manuel, que também tem um contrato encerrando em dezembro, e um meio-campista, Nonato, que não pertence ao Fluminense, pertence ali ao Santos, né? Também pode estar de saída, e eu estou ansioso para saber a sua opinião. Vocês renovariam contratos de Nonato, Guga e Manuel? Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ter muita calma nessa hora é no sentido de o que a gente tem em relação às posições, né? Vamos lá. A posição de Manuel é a zaga. Realmente a zaga do Fluminense, ela vem com problemas, né? A gente não tem tantas peças de qualidade. Mas eu vou dar um exemplo para você, assim, ó. O que eu faria? Eu não renovaria com nenhum dos 3. Ah, Thiago, mas você vai perder o Guga de graça. Ele já não quer assinar, meu amigo. Já não tem mais o que fazer, né? Porque, vamos lá. Na lateral direita, em vez do Guga, eu daria oportunidade para o Júlio Fidelis, que é um jovem da base que já rendeu no profissional, e ele, além de render tecnicamente, poderá render ao Fluminense financeiramente, né? O Guga é jovem, o Guga não é um jogador velho, mas sinceramente nunca foi um jogador durante toda a sua carreira que assumiu a titularidade de um clube jogando muito bem. Não acho, tá? Então assim, eu olharia para o futuro. E o futuro na lateral direita hoje não é Guga.
é Fidelis. E se você renovar com o Guga, você tira espaço do Fidelis. O Fidelis depois vai ser como um Jefté da vida, que passou pelo profissional, né? Olhou por ali, foi para outro time, no fim brilhou e agora tá de volta aí no Brasil, no caso do Jefté, no Palmeiras. Então, eu usaria Júlio Fidelis. No caso do Manuel, pô, aqui é clássico. Eu não renovaria com o Manuel também. Primeiro, o Manuel já tem uma idade avançada, acho que é um jogador que não passa segurança para mim. E digo mais, nós temos o Davi, que quando foi chamado, pô, jogou bem o menino da base. Aí por que não oportunizamos ele, né? Então, eu também utilizaria o Davi, que tem as mesmas situações do Júlio Fidelis, né? Pode render dentro de campo e futuramente vai render numa venda também. Então, assim, às vezes a gente infla muito uma posição e a gente acaba tirando espaço dos meninos. Essa é a verdade. O Fluminense não pode deixar de ser o time de Xerém, tá? O time dos moleques, o time que tem Xerém. Porque a gente é o único clube que tem algo tão crucial, importante, né? Que muita gente daria tudo. Quantas bases aí se espelham em Xerém, tentam fazer tudo, tira profissional daqui, o Bahia recentemente tirou quase um monte de gente daqui, né? Então, assim, é isso. No caso do Nonato, eu sinceramente, eu não acho o Nonato, eu não consigo ver no Nonato também um jogador que desequilibrante, um jogador que... Ele é um bom jogador para compor elenco, o Nonato. Só que é o que eu falo, se é para compor elenco, compõe elenco com alguém da base, pô. Não tem para que você trazer jogador mediano para compor elenco. Então, assim, eu daria espaço para os volantes de Xerém. Daria espaço para outros meninos, né? Então, assim, no fim das contas, eu acredito que tudo isso a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente vai ter um momento muito importante agora da história do Fluminense, que é a votação da SAF. E eu não tô falando dos tricolores, porque tem gente que tá falando, Thiago, pode estar fazendo propaganda. Não, eu deixo muito a minha opinião, tá? Sobre a SAF de forma geral, eu acho que não tem jeito. Agora, se vai ser essa SAF, não tem nem como falar, porque a gente não tem a proposta. A gente já soube de algumas coisas que a gente já dividiu aqui, coisas que parecem ser boas, né? Agora, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho até nisso. Porque se você tem um Fluminense com uma condição financeira... Eu vou te falar assim, o que eu acho ideal, tá? Eu acho que eu já falei assim aqui em outros vídeos, mas ok. Se você tem um Fluminense que tem uma condição financeira muito grande, não vale a pena você ter essa condição financeira muito grande para contratar jogador. Sabe que... Ok, jogador normal. Aí vai falar, Thiago, mas o futebol não é feito só de craques. O futebol também é feito de jogadores de nível comum. Isso é verdade. Só que, cara, você tem tua base. Você vai deixar de usar a base para contratar jogadores comuns? Usa a base. Desenvolve a base. Evolua a base. Faça um trabalho sério com a base. Enquanto você tem um menino sendo utilizado lá no profissional, já se prepara para um jogador que possa substituir aquele outro menino. E assim, você ter um time que você vai ter juventude e muito talento, que é o que Xerém tem, né? Aí você vai falar, e o dinheiro do Fluminense? O dinheiro do Fluminense é simples, pô. Você vai no mercado e só traz os grandão. Só traz os jogadores que realmente desequilibram, que são acima da média. Não tô nem falando craques, mas tô falando jogadores acima da média. Jogadores que desequilibram, jogadores que resolvam. Jogadores no nível áreas, né? Jogadores no nível Luiz Henrique. Jogadores nesse nível. Até o Caio Jorge, do Cruzeiro, né? Aí você tem jogadores no meio de campo no nível... O Matheus Pereira, você tem... Entende o que eu quero dizer? Você pode mesclar isso. Se você tem um dinheiro, você vai conseguir trazer esses caras grandes. Esses caras muito bons de bola. E você bota os meninos para você encorpar. Aí você pode trazer até os jogadores mais velhos também. Né? Um Fabinho que tá lá na Arábia e pode voltar no Brasil no ano que vem. Você traz o Nino de volta, bota na zaga. Você monta um time, porque você vai ter uma condição financeira e vai ter os meninos. E o banco? O banco bota um ou dois jogadores também, né?
que sejam desequilibrantes, mas bota a base, pô, no banco. Bota o Riquelme Felipe pra ir pra cima dos caras. Tem que ter essa mesclagem. Enquanto a gente não pensar nisso, ficar gastando muito dinheiro com o Nonato, com o Manuel, com o Guga, pô, aí é loucura. Eu não acho que é o caminho não, tá? Mas é isso. Opiniões. Coloque a sua nos comentários. Você renovaria com Guga, Manuel e Nonato? Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um excelente feriado a todos, um excelente domingo. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.